Hoje no 15º dia da exposição bíblica, Carta a Filemão. O versículo é o 15 desse capítulo único, o tema é o Deus que trabalha nas entrelinhas da vida ou da história. Vamos lá, fazer a leitura. Porque bem pode ser que ele, Onésimo, se tenha separado de ti, Filemão, por algum tempo, para que o recebesses para sempre. Obrigado, ocupe o seu assento. Deus e seus caminhos insondáveis. O ser humano por si só age de forma tortuosa em suas inclinações carnais, o que resulta em desastre e dissabores. No entanto, na soberania e provisão divina, mesmo da escória, da situação mais vil, Deus pode realizar uma obra primorosa, a melhor das suas obras. Eu separo esse versículo em duas orações, a primeira delas, aqui, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. Esse é o primeiro ponto. Essa palavra no grego, que está aqui traduzido bem pode ser, é uma só palavra no grego, que é no caso tarra, que aqui é tarra, que aqui nesse contexto ela tem outro significado, mas eu vou falar só desse contexto aqui. Significa talvez, provavelmente, é possível que, ou possivelmente. Escute, quando a Bíblia diz tudo coopera para o bem, Romanos 8, 28, significa que Deus se utiliza até mesmo das situações adversas e as torna favoráveis. Neste episódio controverso entre Filemão e Onésimo, Paulo consegue analisar o caso do ponto de vista da fé, ou seja, ele consegue enxergar a mão de Deus na história. E nós sempre temos que olhar por essa visão, não olhar por uma questão humana, carnal, simplesmente o fato que está ali diante dos nossos olhos, mas nós sempre temos que olhar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está agindo poderosamente sempre. O ser humano, ele é responsável por suas escolhas e atitudes. Mas apesar de seus erros que causam males, Deus em sua providência divina pode agir gloriosamente revertendo a situação. Eu vou repetir isso aqui que é importante. O ser humano é responsável por suas escolhas e também atitudes. Mas apesar de seus erros que causam males, Deus em sua providência divina pode agir gloriosamente, revertendo qualquer que seja a situação. Vejamos alguns exemplos bíblicos acerca disso. Na verdade, eu vou citar só dois. Veja só, os irmãos de José planejaram um mal contra ele quando venderam ele. Traíram ele, jogaram ele num calabouço ou uma cisterna e depois venderam ele, que resultou ele cair como escravo lá no Egito. Aí chega no capítulo de número 50, versículo de número 20, esse é um dos textos assim que me encanta pela grandeza de Deus, porque ele fala assim, ó, vocês bem intentaste ali planejaste, vocês planejaram o meu mal, mas todavia, porém, contudo, Deus planejou em bem. Então você perceba que há atitudes que os homens têm que se responsabilizar por ela. Deus não tem nada a ver com as atitudes do irmão de José. Deus não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, vendeu o irmão, traiu o irmão, judiado o irmão, Deus não tem nada a ver. Só que agora, dentro desse planejamento humano maldoso, pecaminoso, Deus está intervindo na história. Deus está agindo na história. O texto não significa dizer que Deus quis que José passasse por aquilo, não. O texto não quer dizer que Deus planejou que José sofresse na mão de seus irmãos, não tem nada a ver.
Significa que o quê? Apesar daquilo que aconteceu, Deus interveio e trouxe o bem para a vida do seu servo. Agora veja que coisa tremenda, o que é Deus trabalhar nas entrelinhas da nossa vida. Isso é coisa tremenda. Às vezes nós não estamos vendo, não está claro ali, na forma como Deus está trabalhando, mas está inferido, está implícito, né, ali naquela questão. E é o que acontece muitas vezes conosco. Pois bem, veja só como Deus tornou em bem toda a situação contrária que José ele viveu. José, através dessa situação, ele amadureceu, porque você sabe que ele era imaturo, por isso que ele saiu contando do sonho dele para os irmãos, pela sua imaturidade. E no decorrer da história, Deus usou aquela situação, primeiro, cooperou para o bem dele, por quê? Porque ele amadureceu. Outra coisa que Deus fez, o caráter, né, ou seja, o caráter de José ganhou o selo de aprovação de Deus. Porque quando se levanta ali a tentação através da esposa de Potifar, ali quando ele foge daquela tentação, só foi colocado um carimbo, um selo de aprovação, caráter aprovado, não se corrompeu. Outra coisa que também aconteceu ali de bem na vida de José, em meio a esse emaranhado de trevas aí, o fruto e o dom do Espírito Santo ficaram evidentes na vida dele. O fruto você vê que ele foi longânimo para com os irmãos dele, foi benigno, foi bondoso, ele não usou de ressentimento, de amargura, não pagou o mal com o mal. E outra, você vê que no momento que surgiu um problema ali no Egito, quem é que estava lá capacitado com um dom de interpretar sonhos? José. Então veja como as coisas cooperou, e ainda mais, José, ele deu testemunho de Deus, do Senhor lá no Egito, para a maior autoridade, podemos dizer, do mundo da época. Como que um israelita ia poder chegar diante de um faraó naquela época? Deus tem os seus meios. E ainda, olha só que tremenda, milhares de vidas foram preservadas da fome. E ainda, quando os irmãos tramaram mal contra ele, mal sabiam eles que Deus levou o José para mais perto de viver o propósito de Deus. Então veja como que Deus é tremendo, é especialista em reverter quadros, em agir em situações. Outro exemplo aqui, que esse aqui também é muito marcante na palavra de Deus, é Noemi. Irmãos, Noemi viveu um pesadelo, fruto de uma decisão errada do seu marido, que resultou em uma tragédia familiar. Só refrescando a memória dos irmãos. Era o tempo dos juízes, muitos estudiosos chegam a dizer que foi na época de Gideão, quando os medianitas tomavam toda a colheita. Essa história de Ruth acontece nesse tempo. E por haver falta de pão em Belém, um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, pega os seus 2 filhos chamados Malom e Quilion, sem buscar uma direção de Deus, sem buscar uma orientação divina, eles pegam e vão para Moabe. Você perceba que ele não busca uma direção de Deus, ele não busca uma orientação específica e faz aquilo que lhe dá na telha. Até porque já estava escrito, Deus não queria que eles estivessem nessa terra. E coisas que estão escritas, eu não preciso nem buscar direcionamento de Deus, já está escrito, ponto final. Só que aqui, escute, para nós hoje, também cabe aqui uma situação específica. Você quer mudar, você quer ir para outro lugar. Irmão, escute isso de uma vez por todas. Em Tiago 4, 13 e 17, a Bíblia diz que as pessoas falam assim: eu vou para lá, vou ficar 1 ano, vou contratar, vou para outra cidade, né? Vou contratar, vou comprar, vou aumentar minha renda, vou conquistar. Aí o Senhor fala: o que é a vida do homem? Senão um vapor que aparece e daqui a pouco desvanece. Então vocês não deveriam dizer eu vou, vocês deveriam dizer se Deus quiser. Ou seja, se Deus permitir, se é da vontade de Deus. Aí o que ele diz? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E qual que é o contexto aqui?
você não pode tomar decisão nenhuma sem consultar a vontade de Deus. Até para mudar de trabalho, minha gente, escute o que eu estou falando aqui. Até para você mudar de trabalho, você tem que buscar a direção de Deus, senão você peca na decisão que você vai tomar. Até para isso, pastor, escute, até para mudar de casa, você tem que pedir orientação de Deus. Essa é a vida cristã. Você não vive independente da direção do teu Deus. E aí eu poderia dar inúmeros exemplos de pessoas que mudaram de casa e pereceram. Ló é um exemplo disso. Mas só foi uma mudança, mas foi uma mudança que lascou a vida dele. Agora veja, uma decisão errada trouxe um pesadelo e uma tragédia para a família. Porque eles ficaram 10 anos, aí, pera lá, não tem pão em Belém, vou mudar de cidade, vou mudar de igreja, vou mudar. Irmão, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Escute, agora ele vai e fica 10 anos. Nos primeiros anos, eles poderiam dizer o quê? O que eles poderiam dizer? Tá bem, tá tudo ok, fizemos a escolha certa, mas morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. E como que Noemi ficou? Ela diz assim, eu estou amargurada, a mão de Deus pesou sobre mim. Mas era a mão de Deus que estava pesando sobre ela? Não, irmão, é a decisão do marido, é a escolha do marido. Tomou uma decisão errada de ir para onde Deus não queria que fosse. Eita Deus. Agora, a beleza da história não está nessa tragédia, não é isso. A beleza da história aqui está na misericórdia e na bondade do nosso Deus. Que apesar dos homens, dos seus erros, conforme já tenho dito aqui, das suas más escolhas, más decisões, más atitudes, apesar, Deus está ali. E como que eu vejo isso? Em meio a esse caos, Deus fez surgir uma linda história na vida de Noemi. Por quê? Você sabe que Noemi ganhou uma nora virtuosa, que foi a Ruth. Detalhe, a Bíblia diz, Deus orientou que os filhos de Israel não podiam casar com mulheres estrangeiras. Então até um dos filhos ali, Malom e Quilion, casaram errado, casaram com pessoas, trazendo para o dia de hoje, casaram com mulheres mundanas. Não era de Deus aquele casamento, mas veja como que Deus é tão tremendo, que agora pega essa mulher mundana e faz ela ser uma crente melhor do que os filhos dela eram. Escute quantas pessoas que estão aqui no nosso meio, escute o que eu vou falar, pessoas que estão aqui no nosso meio, que estava afastado, desviado, meio, um pé aqui, um pé lá, às vezes saiu lá fora, arrumou matrimônio lá fora e voltou, e a pessoa se tornou melhor do que ela. Eu não estou dizendo que é certo fazer isso, eu estou dizendo que essa pessoa errou, ela falhou, mas Deus é tão misericordioso, é tão gracioso, de que de uma decisão errada, uma conduta errada, ainda Deus faz uma história linda ainda. Meu Deus, hein? Vamos ver isso aqui, porque, escute, Noemi ganhou uma nora virtuosa, que foi a chave para a restauração de sua família. Você viu que Noemi se tornou uma amiga, estou falando amiga de verdade, que ela chega a dizer assim para Noemi, não me instes, não me diga para mim ir embora, porque aonde você for, eu vou. O seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, vou morrer eu também. Eita, que amiga que é essa, hein? Falou, estou com você. Quando as coisas estavam bem para o seu lado, eu estava com você. Agora que o negócio arruinou, eu vou continuar do teu lado também. Agora, olha o que Deus fez no meio dessa tragédia. Então, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor. Por quê? Noemi, quando saiu, ela perdeu todas as terras da família, tudo que estava no nome da família, ela perdeu todo o recurso, toda a renda. Só que isso poderia ser revertido através do quê? Através de um parente remidor dela, um resgatador. E no caso ela tinha um chamado Boaz. Estou resumindo a história. E Ruth, o que acontece? Ela casa com Boaz, só que o primeiro filho que ela gera,
que é Obed, esse filho de quem que era? Era de Noemi. Esse filho não era de Ruth propriamente dito, porque ele é o resgatador. Ele não só restaura as terras, que é de direito da Noemi, que estava pobre e agora voltou a prosperar. Agora, esse filho, porque ela não tem mais filho, ela não tem mais descendência, a história dela ia ser apagada na história. Só que agora uma Ruth, eita, se levantou na história, casou com Boaz, resgatou a história dela. Veja, e seja o seu nome afamado em Israel, ou seja, a sua descendência tenha nome. Ele te será recriador, que é restaurador da alma, e conservará a tua velhice, ou seja, você vai ter uma velhice garantida, uma aposentadoria boa. É isso que o texto quer dizer, tá? Pois tua nora, que te ama, isso aqui é forte, o teve, e ela te é melhor, leia aí, do que 7 filhos. Irmão, já pensou ter uma nora melhor do que 7 filhos? Que nora que é essa, hein? 7 filhos para o povo de Israel significa o quê? 7 é o número da perfeição. Então 7 filhos significa uma família perfeita. Sabe o que o texto está querendo dizer aqui? Que Noemi é a mesma coisa que uma família perfeita. Ou melhor, Ruth é a mesma coisa de que uma família perfeita. Esta mulher é uma mulher tão virtuosa que o posicionamento dela, a destreza dela, a forma de agir, faz com que ela seja como uma família perfeita, completa. Agora veja, diante do caos que Noemi vivia, olha o que Deus levantou. Olha o que Deus fez. Agora não parou por aí. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, no seu colo, nos seus braços, e foi sua ama. Olha só, aqui está. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Mas pera lá, quem casou com Boaz? Foi Ruth, mas o filho é de quem? É no nome de Noemi. É a lei do levirato. Agora veja, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. De que descendência Jesus veio? De uma história trágica veio uma história linda para abençoar famílias. Noemi saiu da tragédia para a bênção sobre as famílias, porque a descendência de Davi surgiu Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e as famílias da terra são abençoadas através de quem? De Jesus Cristo. Veja como Deus está ali, ó. Os homens tomam decisão errada. Isso aqui não tem nada a ver, até como se você dissesse, aí Deus olha assim e põe a mão na cabeça. Não acredito que ele fez isso. Não acredito que ela fez isso. E aí Deus, com o seu poder, com a sua soberania, com a sua provisão, aleluia, glória a Deus. Fala a verdade, quantas decisões, eu estou falando de nós, irmão, todos nós, quantas decisões erradas você já tomou, que você falou, puxa vida, o que eu fiz? E Deus não foi lá e não teve misericórdia de ti? Quantas atitudes que você não deveria tomar e tomou, e Deus foi e trabalhou, apesar disso? Eita, meu Deus, seja glorificado o seu santo e poderoso nome. Deus está falando com alguém aqui, nessa noite, às vezes coisas que aconteceu, traumas que você viveu, lutas que você passou. Eu não estou dizendo que era o que Deus queria que você passasse, mas você acabou vivendo, você acabou passando. Agora Deus vai trabalhar em cima disso. E desse lixo vai surgir uma flor. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Você já viu pessoas que passaram por uma história traumática e aquele lugar onde ela foi ferida se tornou um lugar de cura? Que milhares de pessoas foram abençoadas? É isso que Deus faz. Porque bem pode ser, ou seja, talvez, Paulo está colocando aqui, pode ser que seja por isso, né? Que Filemão saiu aí fugido, que ele se tenha separado de ti. Separado no caso aqui é horizo, que significa separar-se de, colocar espaço entre, ser distanciado.
Onésimo saiu da casa de Filemon pelas portas do fundo, fugido e causando prejuízos. Isso nos faz lembrar de quem? Do filho pródigo. Porque o filho pródigo viveu coisa semelhante. Ele não saiu da casa dos seus pais pela porta da frente, honrado, como um filho deve sair da casa dos seus pais, mas saiu de lá com o coração todo virado, de tal maneira, você sabe, geralmente, quando é que os pais dão herança para os filhos? Quando morre. Só que ele pega e fala, me dá a parte que eu tenho. Sabe o que ele está falando para o pai dele? Eu quero que você morra. Ele matou o pai e a mãe no coração. Quando ele pede a herança, ele está dizendo, eu já matei vocês no meu coração. Eu não quero ficar aqui dentro dessa casa. E aí o que ele fez? Lucas 15, 13. É forte nesse texto. E poucos dias depois que ele recebeu a herança, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Terra longínqua, se separou. Veja, isso aqui é coisa séria. O pecado e o egoísmo distanciam os homens de Deus, distanciam os homens dos homens. Eu vou repetir, o pecado e o egoísmo traz distanciamento. Na verdade, o que trouxe distanciamento não foi a pandemia. É o pecado, o egoísmo que traz. Esta parábola revela algumas coisas que eu quero dizer. Por exemplo, o que revela? Que não vale a pena sair da casa do pai para se aventurar no mundo. Primeira lição a ser aprendida nesta parábola: não vale a pena sair da casa do pai. Não vale a pena sair debaixo dos cuidados do Pai Celestial. Porque verdadeiramente sair para o mundo é uma aventura, olha, que não vale a pena, só traz marcas dolorosas e traumáticas. Outra coisa que nós aprendemos, tem pessoas que estão dentro da casa, mas com o coração fora, planejando sair. Porque ele estava dentro da casa, mas qual que era o plano dele? Eu vou pegar o que eu tenho de direito e vou embora. Tem gente que é assim, só está buscando uma melhoria, daqui a pouco, a hora que tiver, no coração dele, ele já está planejando. Eu vou te dar só um exemplo aqui bíblico de quando um coração está planejando fazer o mal. Judas. Você viu lá no Getsemane, qual foi o único discípulo que não apareceu na oração? Judas. E por que ele não apareceu para a oração? Porque quando não há disposição de eu orar, significa que o meu coração já está tramando uma traição contra Cristo. Entende? Não é que a pessoa pensadamente está ali planejando. O coração do homem caído é mau, mas e se o mesmo crente não vigiando, pode falhar. Então você vê que o único que não foi para a oração foi Judas. E por quê? Porque ele estava maquinando. Aí vale uma palavra que acho que foi Billy Graham que falou, se eu não estou enganado, ou você vence o pecado através da oração, ou o pecado vai te tirar da oração. Vocês foram embora? Hoje vocês estão bem reflexivos. Eu estou entendendo a leitura do culto, é por isso que eu estou indo leve assim. Então perceba que o filho estava dentro, mas já estava planejando ir embora. Outra coisa que nós aprendemos aqui, existem pessoas que estão perdidas na casa e que não desfrutam dos direitos de filho. O irmão mais velho está dentro da casa, aí quando o outro filho foi, se arrependeu, voltou, aprontou, fez tudo o que tinha que fazer, mas se arrependeu de todo o coração, Deus perdoa. E aí ele volta, e aí aquele irmão mais velho vê aquela festa, e ele chega para um funcionário lá e fala, o que está acontecendo aí? Irmão, está tendo festa na casa e ele não sabe. Essa festa aqui é a celebração, é a manifestação da glória. Irmão, tem gente que não faz noção do que Deus está fazendo no nosso meio. Não faz. E aí a glória está descendo, o poder está caindo, e ele está dentro da casa, mas está tão perdido, que ele não consegue desfrutar do direito de filho que ele tem. Outra coisa que nós aprendemos, mais uma só, que nós aprendemos com esse texto é, olha só, e ainda alguns
Algumas pessoas só irão valorizar Deus e a comunhão da igreja depois que passarem por uma experiência amarga. Porque o filho pródigo só aprendeu a valorizar a casa do pai na hora que ele estava no meio dos porcos. A hora que o texto diz, e ninguém lhe dava nada. O que é a palavra nada? Aquilo que não existe. Ou seja, quando você sai da comunhão com Deus e da comunhão da igreja, você perdeu a razão de existir. Então, olha que coisa tremenda. Escute o que eu vou falar. Existem pessoas que só vão aprender a valorizar Deus e a comunhão da igreja. O culto, a celebração, o viver em comunhão, só o dia que passar por uma experiência terrivelmente amarga. Escute, quer um conselho pastoral? E como diz o pregador, uma notinha de rodapé. Pelo amor de Deus, não espera ficar nas últimas para poder valorizar. Não espera acontecer como alguém aí num câncer terminal e depois começar a valorizar. É isso que eu estou dizendo. Não espera você ficar lá dentro de um quarto de hospital, arrebentado, sendo servido pelos outros. E aí, como eu era bem, podia ir na casa de Deus. Não espere acontecer nada desse tipo para que você possa valorizar. Valorize a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. É a primeira vez hoje, hein, que eu vou pedir. Quantos valorizam isso? A presença, a graça, a comunhão. Quem tem prazer de estar reunido com os irmãos? É para sergue-me nasce a calassúpria. Aqui Deus colocou isso agora, eu não estava nem no estudo, mas agora eu estou falando de filho biológico, entre pais e filhos. Tem filho que só vai valorizar a família e a casa que tem na hora que estiver na lona. Muitas vezes amaldiçoa o pai e a mãe que tem, é ingrato, tem comida na mesa, tem roupa lavada, tem cuidado. Puxa vida, pai e mãe luta, dá um duro ali e ele não valoriza, ainda joga na cara, fala, você não consegue me dar uma vida boa. Isso é um tipo de gente que no inferno vai estar cheio deles. Vai estar cheio de gente no inferno assim, viu? Ingrata. A ingratidão leva as pessoas para o inferno, sabia? A ingratidão leva. Meu Deus. Vamos lá. Voltando aí o 15. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo. Aqui é algo muito interessante. O tempo aqui é hora. É de onde se origina a nossa palavra hora mesmo. Que aqui no caso significa um breve intervalo, um curto espaço de tempo, um momento. Escute, Deus é o Senhor do tempo. Oh, aleluia. Em João 7,6, Jesus falou, o meu tempo não é chegado. Disse para a família dele, família no sentido terreno aqui, da humanidade. Mas ele falou assim, o meu tempo não é chegado, mas o tempo de vocês sempre está pronto. Jesus está dizendo, para vocês é sempre agora. Outro, Atos 1, capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos perguntam, Senhor, quando restaurará o reino a Israel? Jesus falou, olha, não vos pertence a vocês saber os tempos e estações que o Pai determinou pelo seu poder. O que Jesus estava dizendo? O dia e a hora já está marcado. Deus já determinou a hora de fazer. É por isso que quando Marta e Maria chamaram Jesus, ele ficou 2 dias ainda no lugar onde estava. Por quê? Porque ele é Senhor do tempo. Deus não caminha no meu e nem no seu tempo. Em Gênesis, ainda dentro desse entendimento, né, que Deus é o Senhor do tempo, Gênesis 18:10, eu vou ler o texto, aqui falando de Abraão e Sara, a respeito de Isaque, a promessa do filho. E disse o Senhor, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Capítulo 21, versículo 1 e 2, olha como que Deus é o Senhor do tempo. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Olha só, Deus vai fazer conforme Ele falou.
E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. Lê forte, ao tempo determinado. Levanta a mão direita e diga: o tempo da minha vida está nas mãos do meu Deus. O tempo da promessa, Tecalácia, está na mão de Deus. Adore a presença dele. Xaramacanda labassubre que me anda labracaia. Não entenderam? O tempo de Deus virá o teu cativeiro. Está determinado pelo Senhor. Entre uma situação adversa e a solução, conforme nós vemos o caso aqui de Filemão e Onésimo, né, a restauração entre eles, ou até mesmo entre uma promessa e o cumprimento, há um espaço de tempo. Nesse intervalo, somos tentados a colocar uma gar na história, ou seja, resolver do nosso jeito. Surgiu o problema, aí você espera a solução. Esse meio tempo, eita, é coisa tremenda. Deus faz uma promessa, até a promessa se cumprir, tem um intervalo aí. Às vezes nós estamos dizendo, está demorando, mas para Deus é um tempinho só, é breve, espaço. Ok, aleluia, glória a Deus. E aí você vê, poxa vida, não está dando certo, e não está indo, aí você fala, deixa eu tentar dar uma ajudinha. Não coloca a gar nessa história não, vai dar dor de cabeça. Fica com a palavra e com o tempo que Deus falou que vai fazer. Porque quem é que quer ver algum ente querido afastado da presença de Deus? Quem quer continuar tendo um problema que está vivendo familiar? Ninguém quer isso, entende? Mas não tenta fazer do seu jeito. Não se desespere, não fica ansioso. Não coloque a tua mão nisso. Porque senão você vai criar um problemão. Quando Sara coloca Agar na jogada, escute, pasme, até hoje Israel tem problema por causa de Agar. Até hoje. Essas guerras que tem lá no Oriente, o que você acha que é? Por causa desse filho aí, ó. Eita. Então, não coloca Agar. Ah, mas está demorando para chegar. Vai, passa na frente aí, vai, espertão. Ah, mas não estou aguentando. Oxe. Se bem que tem uns que nasceram prematuro mesmo, né? Não, mas não é assim que funciona com o pai, não, gente. Oh, Jesus amado. E o que fazer, ó? Mas em tempos incertos para nós, porque para Deus não existe isso. Mas em tempos incertos para nós, devemos fazer o quê? Orar pelo tempo de Deus e para que Ele haja nesse intervalo. Então, entre o problema e a solução, faz o quê? Coloque oração. Aí eu estou aplicando, entre uma promessa e o cumprimento, coloque oração, ora essa. Romanos 1:10, vamos lá. Olha que coisa linda. Paulo nos ensina isso, ó. Pedindo, suplicando sempre em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Paulo quer ir em Roma, Paulo quer ter com os irmãos, mas o que ele está dizendo? Olha, a minha vontade é essa, mas o tempo do Pai parece que não chega. Então o que eu faço? Vou tomar a frente? Vou fazer o quê? Vou orar, para que nesse algum tempo, o tempo de Deus, que vai ser da vontade dele, e vai ser o quê? E ainda vai oferecer boa ocasião. Agora o mistério está aqui, boa ocasião é a palavra grega, eudó, que significa fazer prosperar, ser bem sucedido em, garantir um bom resultado.
em um momento de perda, sofrimentos e dificuldades, não nutra ressentimento no seu coração. Não deixe o seu coração ser alimentado com raiz de amargura ou qualquer sentimento escuso. Mas faça o quê? Oremos ao Senhor, pois Ele pode garantir um bom resultado dessa situação. Aleluia! Então, no intervalo, nesse meio tempo, o que nós fazemos? Ora, Deus vai oferecer boa ocasião. Olha, eu vou dizer aqui, porque é claro, não é daqui, então vocês vão poder saber. Teve um homem, escute, eu só estou falando porque não é daqui. Teve um homem que chegou a mim e falou, as pessoas quando pecam, elas falam de um jeito, quer falar de um jeito chique, né? Então, eu cometi o Salmo 51. Eu falei, mas... Eu cometi o Salmo 51, mas o Salmo 51 tem louvor, tem ação de graça. O que você cometeu do Salmo 51? Não, eu adulterei. Só que o problema é que a minha esposa não sabe. Pastor, o que eu faço? Falei, você já orou a Deus? Deus te perdoou. Não, já orei, senti paz, Deus me perdoou. Ok, mas você não pecou só contra Deus, você pecou contra a tua esposa. Estou com medo de falar e ela não me perdoar. O que eu falei para essa pessoa? Deus tem o tempo certo. Deus vai preparar a ocasião certa. Deus vai preparar o ambiente certo. E você vai confessar o teu pecado. Porque se ele pegar e falasse no momento inadequado, ia ser uma lasqueira. Mas tudo tem o seu tempo certo, preciso, exato. E como se alcança o tempo preciso? Deus vai garantir. Oita, senti graça, o Espírito me enchendo para profetizar. Deus está garantindo um bom resultado. Deus vai te fazer prosperar. Aguenta as pontas aí. Não fique estressado. Não se descabele. Não se entregue à ansiedade. Deus vai te oferecer boa. Ela papara chebe de que saio. De como. Isso aqui eu só vou falar porque Deus falou. É a mesma coisa, alguém está lá. Não, eu estou dizendo, é válido. Porque, vamos supor, a pessoa está lá, quer casar, quer constituir uma família. Aí ele pega, não aguento mais esperar. Pega a primeira que vem pela frente. Ô irmão, isso não está certo, isso vai te prejudicar mais ainda. Então, tudo tem o tempo certo. Tem ou não tem? Em Deus tem. Aí você que decide, eu vou agir no meu tempo ou vou esperar o tempo de Deus. Como já dizia o ditado, apressado come cru, hein? Então deixa Deus trabalhar. Aí você fala, nossa, mas esse cozinhar do galo aí não está fácil. Papai deu um banho Maria. Eita. Meu Deus do céu, será que Deus está falando aqui, gente? Aleluia, é profético, levante a mão assim, Deus está preparando boa ocasião. Ele me garante um bom resultado. Recebe isso agora. Recebe isso agora na sua vida. Deus vai lhe garantir um bom resultado. Você vai prosperar, vai ter êxito nesta causa. Eita Deus. Parte B do versículo. Vou ler todo o texto de novo, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses ou recebesses para sempre. A palavra aqui primeiro, escute, para que é rina no grego, que significa a fim de que, para que, denotando propósito. Veja, o propósito de Deus sempre nos leva para aquilo que é permanente, que é duradouro. Porque aqui,
para que retivesse para sempre. Sempre aqui é da onde se origina a palavra eterna. Em alguns contextos, a palavra aqui fala da eternidade, é uma coisa que não tem fim. Então, olha que coisa tremenda que eu vejo aqui. Antes do ocorrido, Filemão tinha um escravo. Agora tem um irmão em Cristo, é por toda a eternidade. Pegou o mistério aí? Não pegaram pelo jeito. Vou aplicar agora o texto. Pare de viver momentos com o mundo e com as oferendas do inimigo. Deus não nos chama para uma ficada, mas para um relacionamento eterno. 1 João 2,17, ou nos versículos anteriores, do 15 ao 17, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não vem de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Lucas 4:5, e no momento, Satanás apresentou ao Senhor os reinos e a glória. O texto usa essa palavra, no momento. Momento, já está dizendo, é um lapso, é uma coisa muito passageira. E aí eu digo, tem gente que está trocando, oh meu Deus, trocando as bênçãos de Deus. Deus tem uma família estruturada para você, você está trocando por 5 minutos de fornicação. O que Deus tem para você não é um momento de fornicação, Deus tem uma família que vai, pela sua vida inteira. Para de graça. Tinha que falar mais claro assim, senão não pegam. Então entenda uma coisa, o que Deus tem para você, é algo que é duradouro, filho. O que Deus dá é algo para ficar, é algo para permanecer. Glória a Deus. Olha que Paulo está dizendo, está vendo? Essa situação que aconteceu aí, pode ser, talvez seja que ele se ausentou aí de você, se separou por um tempo, mas agora você vai ter ele para sempre. Para sempre. Para sempre, ok? Isso é o Deus que restaura. Há pessoas que dizem, né? Agora depois do que aconteceu não vai voltar a ser o mesmo. Verdade, não vai voltar a ser o mesmo. Pode voltar a ser melhor. Essa história aí, não pode voltar mais a ser o mesmo. Eu desconsidero isso, porque isso seria desconsiderar o perdão de Deus e a graça de Deus, ok? Se a Bíblia diz que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira, o texto não diz a glória da última casa vai ser na mesma medida. Não, vai ser maior. Vai ser maior. Vai ser maior. Não consigo voltar a ser quem eu era. Seja melhor. Encerrando, para que retivesses ou recebesses, essa palavra é uma palavra linda no hebraico, aperro, que significa ter inteira ou completamente, receber por completo, de uma pessoa, possuir para benefício. Se tratando de uma pessoa, possuir ela para benefício. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tornou Onésimo uma pessoa completa, inteira. Podemos supor que Onésimo estava onde não queria estar, senão não teria fugido. Fazia sem querer fazer. Uma pessoa assim perturba o ambiente, deixa-o pesado. Pessoas divididas causam tumulto. Vou dar um exemplo de fora e depois um bíblico. Veja, alguém que está insatisfeito da empresa onde está. Veja como que ele vai trabalhar naquela empresa. Está insatisfeito. E a insatisfação dele vai contaminar o ambiente. Agora imagine quando alguém congrega num lugar insatisfeito. Deus está falando, cuidado aí, Elimeleque. Olha isso aí, hein? Deus não quer morte para ninguém, não. Amém. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o querido Espírito Santo diz nessa noite. Eu falo pelo Espírito, não por mim. Agora, perceba, de onde que eu tiro isso? Que uma pessoa dividida causa perturbação. De Atos 20, 9 e 10. O Eutico estava na janela. Caiu, morreu. E aí Paulo falou, não vos perturbeis.
Perturbar é causar tumulto. Ou seja, aquele menino dividido causava tumulto no meio das pessoas. Então, uma pessoa que não se entrega na sua vida com Deus, na vida cristã por inteiro, ele começa a trazer um peso para o ambiente. Traz um peso para a família, traz um peso aonde ele vai, traz um peso para todo lugar. Porque não adianta você falar que você é um crente, que você não é um crente autêntico e que você é um bom funcionário, que você... Não pode esquecer disso aí. A vida espiritual é a que rege as outras coisas. Se você, a sua espiritualidade me mostra quem é você em casa, quem é você. A espiritualidade demonstra isso, ok? A espiritualidade, ok. Olha o que João disse: desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. O que ele está dizendo? A alma aqui tem um sentido de espiritualidade. A vida espiritual é que vai reger as outras áreas da vida dela. Se você está bem espiritualmente, ainda que você esteja errando em pontos, em áreas da sua vida, o querido Espírito Santo vai te orientar e você vai passar a acertar. Agora, a pessoa que está mal espiritualmente, não adianta, é só caco, hein? Então, não seja uma pessoa pela metade, se entrega, o evangelho tem que ter a entrega total. Deus permitiu que algumas situações desconfortáveis acontecessem entre Filemão e Onésimo, mas interveio e agiu na história. Por vezes, situações como essa acontecem na família, no trabalho, na caminhada da fé, mas Deus é poderoso para converter maldição em bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Às vezes você viveu, escute, eu vou falar de 2 testemunhos do nosso ministério, e eu vou falar porque eles contaram. Por exemplo, pastor Jonas Victória. Olha, eu nunca vi alguém tratar a mulher como ele trata, eu nunca vi. Aquele homem, ele prega 50 mensagens, 51 vezes ele fala da esposa. Minha esposa sabe disso. Pastor Jonas Victória, da Argentina, do nosso ministério. Aquele homem, ele trata a esposa como eu nunca vi. Eu nunca vi um homem tratar uma mulher como ele trata dele. Eu nunca vi. Eu não estou dizendo que eu trato a minha mal, de maneira nenhuma. Mas eu confesso que o tratamento que ele dá para a esposa dele, eu me sinto às vezes, eu falo, meu Deus, acho que eu tenho que melhorar um pouquinho mais. A forma que ele trata é tão constrangedora que eu falo, meu Deus. Então ele trata de uma maneira, e aí você pergunta para ele, qual que é o seu histórico de vida? O pai dele agredia a mãe dele. O pai dele agredia. Ele era órfão, mas tem a questão de agressão. Ele contou alguma coisa assim também, e da família. E agora você veja só que coisa. Um homem que viveu um trauma desse na família, olha como Deus agiu na história. Entendeu que é Deus agir na história? Por exemplo, olha só como que Deus interveio. Vou dar o testemunho recentemente da família, uma família inteira que estava aqui, os japoneses. Pastor Sato, missionária Mérida. A missionária Mérida, escute o que eu estou falando. Estou dizendo que isso aí, então vai ser assim na minha vida. Deixa de ser crente sem vergonha. Porque alguém fala, então vou seguir esses caminhos aí. Vai, você está lascado. Papai conhece o coração de cada um, viu? Porque tem gente que é malandro, vai. Vou falar um vocabulário bem chulo aqui. É malandro. Ele fala, o pastor falou, ainda ele usa isso ainda. Mas aí o que aconteceu? Aquela serva de Deus, ela se afastou. E no que ela se afastou, ela conheceu o pastor Sato. Os dois casaram, veja a família que eles formaram. Aí ela voltou para a presença e trouxe ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Foi certo que ela fez? Não, totalmente errado. Mas aí onde entra? O nosso Deus. Você está entendendo? Às vezes tem pessoas, escute aqui, vai cair a ficha de alguns agora. Às vezes você está aqui, no decorrer da sua vida, você sabe que você tomou decisões erradas. Você escolheu, optou, por coisas erradas. E aconteceu que hoje, o que você vive é fruto
desse caminho tortuoso que você percorreu. Mas isso não significa que é o fim, porque quando a pessoa se arrepende, se humilha diante de Deus, Deus está ali intervindo nas entrelinhas. Então, às vezes aconteceu, por exemplo, de pessoas que é muito comum, eu vou falar porque é muito comum, às vezes está lá a mulher na presença, o marido não está. Às vezes está lá o marido na presença, a esposa não está. Às vezes está lá os pais na presença e os filhos não estão. Aí você fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que meu filho é desse jeito? Aí, às vezes é o contrário, tem filho que está na presença e os pais não. Aí fala, meu Deus, mas por que... E tem vice-versa, conheço aqui, tem voz que ora pelos seus familiares e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Como que pode acontecer uma coisa dessa? Por que estão tudo assim, desse jeito? Aí vem Deus aqui nessa noite. Aleluia. E fala para você que o que Ele vai fazer vai ser duradouro, vai ser permanente. Você não vai ter mais essa pessoa quebrada, dividida, fracionada. Deus vai tomar ela por inteiro. Vai ser um casamento por inteiro. Vai ser um ministério por inteiro. Vai ser um filho por inteiro. Vai ser uma esposa por inteiro. Um marido por inteiro. Vai ser uma cachaia para a basúria. Levante uma das mãos ao céu. O Deus que trabalha nas entrelinhas da sua vida. Ele está orquestrando tudo, trabalhando em tudo. A tua história não vai ser fracasso, ruína e nem tragédia. Haverá uma glória. Se você acredita, adore a Deus por esta palavra. Abasube devassia, canabachepedai, uribianda labaçu. Vai entender. Esses dias estava na oração. Vai entender. Esses dias estava na oração. Enfim, e um varão confidenciando as tragédias que ele viveu amorosamente falando, sentimentalmente falando, foi porque herdou do pai. Herdou do próprio pai. Às vezes, escute, tem pessoa que nasce num lar todo quebrado, mas vira uma pessoa inteira. Tem uma pessoa que nasce num lar inteiro, se despedaça. Vai entender um negócio desse? Quer um exemplo bíblico? Jabes. Oh meu Deus, que situação é aquela? Olha a mãe, Jabes, aquele que causa dor. Já pensou você crescer com isso na sua vida? Com esse peso nas suas costas? Você causa problema, você é o causador de problema, você causou dor. Ele não se levou por isso, não. Estava lá Deus, trabalhando na história dele. Você não vai ser marcado por dor, não, Jabes. Você não vai ser marcado por uma história de tragédia, não. Você não vai ser lembrado pelas marcas das dores, do sofrimento, não. Então como que vai ser a minha história? E Jabes invocou o Deus de Israel. Foi mais ilustre do que os seus irmãos. Deus concedeu tudo o que ele tinha pedido. Esta palavra, vamos lá. Esta palavra, retivesses ou recebesses, que aperram, é vista, sabe aonde? Em Filipenses 4,18. Vamos ler o texto. Que coisa linda. Olha onde que essa palavra é vista. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito. Ele está falando de uma oferta aqui, ok? Isso eu estou falando para você saber do contexto. Olha o que o texto está dizendo. Que coisa tremenda. Quando ele fala, bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Essa palavra cheio aqui significa pleno. E a palavra abundância significa transbordar. Então, depois que eu recebi, aleluia, eu não só estou pleno, cheio, completo, eu estou transbordando. Ou seja, o que eu recebi é maior do que a minha necessidade. Quando é que transborda? Quando aquilo que você recebe é maior do que você esperava. Não, você não é possível. Eu vou falar de outro jeito. Você estava esperando tanto. Você estava esperando uma medida. Mas Deus vai fazer o quê? Vai fazer,
Vai ser além do que você esperava, além do que você imaginava. Porque a graça de Deus sempre transborda, nunca vem na medida exata, é sempre além. Ou seja, com a situação resolvida e a pessoa transformada por Jesus, haverá preenchimento e um transbordar de Deus na sua vida. Com isso eu estou dizendo, a sua situação em Deus vai ser resolvida. Estou profetizando. Esta pessoa, quem sabe que te dava trabalho, Deus vai transformar e vai tornar ela inteira. E o que vai acontecer quando esse tempo, essa fase chegar na sua vida? Você vai estar pleno, vai estar preenchido. E o que é mais? Vai ser só 9,15 para todo lado. Porque você vai transbordar e vai dizer: Deus pegou todo o vento contrário, Deus pegou todo o redemoinho da minha vida e tornou em bênção, tornou em vitória. Cadê você adorando a Deus por esta palavra? Vou falar tudo de novo. Deus vai transformar maldição em bênção. Deus vai transformar tristezas em alegria. Deus vai transformar desânimo em ânimo. Deus vai transformar queda em exaltação. Deus vai transformar os ventos, tempestade, em uma família salva. Põe a mão no sermão e diga: recebe com fé aí, meu filho. Cadê você falando língua estranha agora? Eu estou profetizando e você não está nem aí com isso. Eu estou dizendo: essa situação vai ser resolvida. Essa situação vai chegar a oh, meu Deus! Eu encerro dizendo: eita, tem uma graça aqui agora, hein? Deus não trabalha como diz o ditado. Deus trabalha certo por linhas tortas, nada disso. Pelo contrário, apesar dos erros e injustiças humanas, Deus pode intervir na história e fazer obras extraordinárias. E por que Deus faz isso? Só para uma coisa: para todos olharem e dizerem: isso é dedo de Deus, isso é mão de Deus, isso é obra de Deus. E quando alguém dizer isso é Deus, o que vai acontecer? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As palmas, loucas. Oh, meu Pai!